conheça os alimentos que podem prevenir o câncer. Sobre esse assunto tão importante, tão discutido, a gente conversa hoje, então, com a doutora Nancy Yuki Nagata Gasparini. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, é um assunto realmente muito importante e eu agradeço o convite. Também converso com a nutricionista Mariana Imbeloni. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Fazia tempo, né? Oi, pois é, tudo bom? Obrigada pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, então. Câncer virou a doença do século, doutora. Todo mundo quer uma fórmula de acabar com ela. Dá para prevenir câncer? Graças a Deus que surgiram esses trabalhos, porque antigamente a mamografia, por exemplo, era considerada uma prevenção. E a gente sabe que não é prevenção, é detecção precoce. A prevenção é quando você diminui o risco. E a gente está vendo nesses últimos trabalhos que estão saindo que realmente uma alimentação balanceada, exercícios, diminuição de comidas tipo fast food, eles têm um impacto na chance, no seu risco de ter câncer de uma maneira geral. Então, na verdade, o segredo todo está na alimentação, né? A Mariana é nutricionista, gostaria de entender um pouquinho. A OMS diz que carnes processadas aumentam o risco do câncer. Verdade? Isso qual o problema, então, dessas carnes processadas? Sim, aquela carne que foi curada, aquela carne salgada, fermentada, defumada, quem são? A linguiça, o bacon, a salsicha, né? Elas têm o potencial de desenvolver câncer, principalmente o câncer coloretal, porque eles têm aditivos que são altamente inflamatórios para o nosso intestino. Então, quando você consome uma quantidade, vamos dizer, da rotina mesmo, porque muita gente coloca esses alimentos na rotina, né? Não é nem uma coisa que é de vez em quando. A maioria dos brasileiros consome praticamente diariamente esse tipo de carnes, essas carnes processadas. E com isso você vai causando uma multiplicação, né, dessas células. Elas começam a se multiplicar de forma desordenada. E isso acaba causando câncer, porque traz um aditivo não só no sal, que é uma quantidade de sal muito grande, mas esses aditivos que têm os compostos fixadores, por exemplo, o fixador da cor, que é o nitrato, que dá a cor para a salsicha, que dá a cor para a linguiça, para essas carnes processadas em geral, né? Esses embutidos que a gente chama também. É um complicado porque todo brasileiro tem na mesa esses alimentos, né? Agora, a OMS colocou, então, os processados no grupo 1 de carcinogênicos, aqueles que já têm evidência suficiente da ligação com o câncer. Assim, elas estão do lado do tabaco, amianto e fumaça de óleo diesel, entre outros. Doutora Nancy, o que isso representa? A gente está comendo veneno? Eu acho que dá para viver sem esses embutidos, sinceramente. Eu acho que a gente precisa saber os gatilhos, o que leva a pessoa a precisar desse tipo de alimento, né? Então, por exemplo, será que é a praticidade? Será que se ela não deixar uma comida cozinhar mais, de repente, no almoço, ela poderia estar jantando? O que eu acho é que tem muita informação, eu acho que os especialistas dão para a gente muita informação, a gente tem trabalhos, mas o que eu vejo é que falta um pouco da pessoa descobrir os gatilhos. Então, por exemplo, vai no supermercado, vai com uma lista já pronta para você não entrar nessa do embutido, né, do processado. Tenta fazer como o homem faz, né? Um trabalho interessante, outro dia os homens vão às compras, né? Eles são muito precisos, eles vão com listinha, e a gente tem que acostumar com a listinha e corredores que a gente vê que são alimentos ruins, eu nem entraria, sabe? E realmente, assim, dá para diminuir bastante. Eu não vou dizer 100%, às vezes a pessoa está muito acostumada, mas o brasileiro tem mania de fazer lanche à noite, não é, doutora? Tem mania de fazer lanche. E, na verdade, a gente precisa aprender a almoçar e a jantar. E na praticidade, eu sei que, coitada das mulheres, né, que elas têm que trabalhar, têm que dar conta das crianças e têm que cozinhar, mas ela precisa descobrir qual que é uma dica, assim, será que se ela deixa lavada um legume, um brócolis, depois ela passa uma água quente à noite, assim, coisas práticas.
e deixar escondido, bem escondido o embutido, por exemplo, comprou presunto, deixa bem escondidinho, não deixa no meio da geladeira. A gente sabe que a gente tem esse trigger de ver mais o que está no centro. Então, se você deixa doce no centro do armário, o presunto bem ali, fácil de enxergar, você vai pegar na hora de fazer a comida. Então, esses triggers, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção. Isso que a doutora Nancy falou é muito importante, Mari. Você tem um trabalho também muito específico em relação a essa questão de alimentação saudável e os gatilhos, né? Às vezes a gente come bobagem para se satisfazer. Como é que é essa relação do nosso emocional com as bobagens que a gente come? O negócio é que a maioria das pessoas coloca a sua felicidade, seu prazer na comida. Né? Então, essa ansiedade que você traz para quero comer, eu estou com uma fome de docinho, estou com uma fome de tal coisa. Não existe fome de tal coisa, né? Fome de algo, existe fome. Então, isso daí não é mais uma fome, isso é uma vontade de comer, significa que você está se alimentando errado ao longo do dia e por isso vem essas vontades. Porque quando você tem uma boa alimentação, quando você sabe, tem uma alimentação consciente, essas vontades, elas deixam de existir. Elas vão ficar, pelo menos, te atormentando do jeito que te atormentam hoje, faz com que você coma errado. O que a doutora falou tem total razão. Se você comprou, colocou dentro da sua geladeira, dentro da sua despensa, você vai consumir. Então, é importante você ir realmente com uma lista de compras para você comprar aquilo que está na sua lista. E dali você vai desenvolver as práticas de alimentação saudável dentro da sua casa. Eu costumo dizer que são as práticas detox. Então, é uma coisinha aqui, outra ali, que você vai implementando, não precisa fazer tudo de uma vez, e quando você vê, você já está com uma nova rotina alimentar. Então, você primeiro precisa se permitir, identificar que você precisa corrigir o problema, e aí sim você vai conseguir continuar a caminhada. Porque, gente, veja bem, uma salsicha por dia, ou 2 fatias de bacon por dia, já te aumentam em 18% a probabilidade de desenvolver um câncer coloretal. Então, é importante que você se cuide. E não negligencie, fique falando, não, isso daí eu faço depois. Para que eu vou pensar nisso agora? Quando a doença for instalada, aí não tem mais jeito, porque a sua alimentação ativa um DNA que você possa ter a desenvolver uma doença. Não só o câncer, qualquer outro tipo de doença, como diabetes, como hipertensão. Então, a má alimentação, ela ativa o seu gene. E se você se comporta bem de forma alimentar, se você tenta levar uma vida com menos estresse, você pode deixar aquele gene ali, quietinho, sem estar ativado, e aí você vai passar uma vida melhor, com mais qualidade de vida, né? Então, a gente começa a responder a primeira pergunta que a gente começou o programa, né, doutora Nancy? Dá para prevenir câncer? E a resposta é através de uma boa alimentação? Sim, através de uma boa alimentação, exercícios também ajuda. Alguns trabalhos estão saindo a respeito de sono, então horas de sono também podem interferir. Alguns trabalhos mostrando que pessoas que trabalham, trocam de turno, talvez tenham um aumento de risco de câncer. Então, na verdade, é aquela velha fórmula da vovó, né? Comer bem, dormir direitinho, fazer exercício, quer dizer, é muito melhor, porque é democrático, está na mão de todo mundo, não precisa de nenhum remédio muito caro, né? A gente sabe que são coisas, graças a Deus, são coisas que são acessíveis a todos. O que eu acho é que a gente tem a mania de pensar mais no eu de agora. Então, por exemplo, eu vou comer um doce. Eu penso na Nancy que vai comer o doce agora, mas eu não penso na Nancy daqui a 80 anos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um trabalho que eu li que eles colocaram, sabe aquele app que você fica mais idoso, de 80 anos? Eles colocaram para tentar fazer com que a pessoa economize dinheiro para aposentadoria. E com a comida é a mesma coisa, com a comida, com o exercício. A gente tem que pensar no eu futuro. A gente é muito imediatista de uma maneira geral, a gente pensa no eu agora, no prazer que eu vou ter agora, mas a gente pensa pouco naquele eu assim, de 80, 90 anos. A gente sabe que quanto mais a gente cuidar da alimentação, a gente vai ter mais independência.
Então, não é interessante eu chegar com 80, 90 anos com Alzheimer, por exemplo, dependendo das pessoas. O que a gente quer é chegar aos 80, 90 anos podendo andar, podendo conversar com o netinho, podendo ir pra praia. Né? É isso que a gente quer. O nosso assunto de hoje é saúde. A gente fala sobre os alimentos que podem prevenir ou provocar o câncer. E sobre isso a gente está conversando com a doutora Nancy Gasparini, especialista em ginecologia e obstetrícia e CEO da Mega Imagem, e também com a Mariana Imbeloni, que é nutricionista. Mariana, queria começar agora falando sobre alguns alimentos que estão presentes quase que diariamente na mesa do brasileiro. Vamos começar com a carne vermelha. Carne vermelha faz mal? É cancerígena? Aumenta o risco de câncer? Bom, nós já temos aí dados epidemiológicos, né, bastante aí substanciais para dizer para a gente que sim, que eles têm aí uma associação positiva entre o consumo do alimento da carne vermelha e o câncer, principalmente, como eu falei, o colo retal. Tá? Então, carne vermelha, a gente entende não só pela carne do boi, tá? Mas também nós temos outros tipos de carne, que é a vitela, o porco, né? O carneiro. Claro que não são tão usuais para o dia a dia, né? Mais o bife do dia a dia. Então, assim, não é que você não vai mais consumir a carne vermelha, mas você precisa estar consciente que precisa, sim, diminuir esse consumo. E a tendência é que quando você diminuir aos poucos, você vai deixar realmente de consumir. Isso é uma tendência, tá? Que vai acontecer, porque hoje nós, brasileiros, consumimos muita carne, né? Uma fração dela já não consome mais, mas a grande maioria ainda consome. Então, existe um trabalho de consciência, existe a segunda-feira sem carne, por exemplo, né? Que aí a gente faz pratos vegetarianos para mostrar que nós temos muita proteína de origem vegetal e muita distribuição, na verdade, uma boa distribuição dos nutrientes na alimentação que é mais voltada ao natural, mais voltada à natureza, né? Sem nenhum tipo de comida animal, nada animal neste dia, né? Então, carne vermelha, sim, ela demora para fazer digestão, demora 2 dias, cerca de 2 dias para ser digerida do seu organismo, então ela faz muito mal, né? E se você for parar para pensar, você está andando com um cadáver dentro de você todos os dias depois que você come um bife. Ai, que horror falar isso, Ai, né, não Mariana? fala assim. Tem que jogar a realidade, tá, gente? É um bichinho andando com outro bichinho morto dentro. Então, tem que tomar cuidado, porque olha aquilo, como é que o teu corpo está fazendo para absorver? Né? Então, existem outros alimentos que você pode consumir e cuidar muito mais de você. Parece assustador falar assim, mas eu acho que a gente precisa de um pouco mais de realidade. Tem muitos estudos já colocando como eu falei para vocês, as bases epidemiológicas, mostrando que há, sim, a associação do consumo da carne vermelha com o desenvolvimento do câncer. Doutora Nancy, a gente brasileiro tem muito costume de comer arroz e feijão, principalmente juntos, né? Arroz com feijão. Essa combinação desses alimentos, existe algum risco? Não, o arroz integral, assim, é o que a doutora falou. A gente precisa investir em pratos com mais vegetais. Então, 2/3 de vegetais, 1/3 de proteína, ou até menos, que é o que ela falou, é o dia que não tem menos proteína. O arroz integral, ele tem sim a doutora pode também complementar, mas ele tem um espaço junto com vegetais, e até dizem que Deus é brasileiro porque essa dupla arroz e feijão é uma dupla que realmente é interessante. O que a gente tem que tirar são as outras coisas, né? O fast food, refrigerante, que o brasileiro consome muito, muito pão. Então, realmente, arroz e feijão, mesmo às vezes a paciente fala assim, eu passo mal com feijão, mas às vezes a gente tem que, a doutora pode falar melhor, às vezes a gente pode avaliar tudo que ela come, né? Às vezes ela toma Coca-Cola o dia inteiro e ela põe a culpa no coitado do feijãozinho. Então, é isso, a gente tem que ter um equilíbrio. Exato. Porque senão a gente acaba, né, não comendo as coisas nutritivas, porque acham e não tiram o refrigerante, não tiram o... Bem, as pessoas associam muito essa questão da dieta, que preciso cortar o arroz com feijão. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso, tá? Essa combinação, ela gera um aminoácido que não tem em nenhuma outra combinação. Você só come esse aminoácido que é ótimo para o seu organismo nessa combinação.
E se você não suporta, por exemplo, arroz integral e tem, né, que só consegue comer o arroz branco, não vai te tirar esse prazer. Você pode consumir como? Você aumenta o aporte de fibra no seu prato. Então, você vai comer mais legumes, mais verduras, ou simplesmente você pode pegar o farelo de aveia, não a farofa, tá? O farelo de aveia, e você pode, polvilhar um pouquinho em cima do seu arroz e feijão. Você quebra isso, né? Você quebra esse índice glicêmico que estava alto, você abaixa ele, quer dizer, você vai liberando o açúcar que vem dessa refeição, porque é um açúcar que gera a energia do seu corpo, você vai liberando aos poucos quando você joga esse farelinho de aveia em cima. Então, não tire esse prazer, consuma arroz e feijão, é saudável, tá? Você só precisa aprender essas práticas, essas técnicas, os truques, que eu costumo chamar, que você vai conseguir aí melhorar o seu dia a dia, com pequenas diferenças. Agora, se a gente for falar dos alimentos saudáveis, os alimentos que realmente vão prevenir o câncer, a gente vai cair nas frutas e verduras? Sempre vai cair, sempre, sempre. Para qualquer coisa na sua vida, você tem que ter essa consciência, não fuja, só tente adotar como você vai consumir. Tá? Então, se você não tem tanta facilidade em comer a fruta in natura, você pode começar pelo suco. Tá? Então, faça um suco matinal, mas não faça o suco da única fruta. Você vai dividir isso para não colocar, né, como eu acabei de falar, um índice glicêmico muito alto. Então, você vai escolher uma fruta, uma verdura, um legume. E assim, gente, não é inteiro. São pedacinhos dessa fruta, desse legume, uma folha verde escura, tá? E aí você pode colocar o farelo de aveia, por exemplo, também nesse suco, e você vai bater, fazer um sucão para você conseguir tomar. O legal é se você conseguir tomar ele em jejum, tá? Porque aí sim você está preparando o teu corpo para o dia, dando vitaminas e minerais e, claro, as fibras que ele precisa. Então, você vai procurar formas de consumir. Não quer o suco? Faça um creme de frutas. Então, bata, por exemplo, um morango com uma manga, tá? Um abacate com uma manga, que são frutas cremosas, né? Não gosta, bate com uma mão. E aí você pode colocar no freezer, pode colocar na geladeira e faz um creminho mesmo de frutas. E aí o que eu sempre falo para vocês, aumenta o aporte de fibra mesmo com as frutas. Então, coloca o farelo de aveia, coloca outra farinha, uma farinha de chia, uma farinha de linhaça. Então, tudo isso, gente, a gente tem hoje em dia de fácil acesso. E investe na decoração, né? Exato. Uma coisa que, assim, eu vejo que as crianças, às vezes, elas querem, se você enfeita, faz uma carinha, né, doutora? As crianças também podem ajudar a comprar, de repente, ver receita junto, né? Então, eu acho que esse trabalho em equipe, assim, cada um faz uma coisa, compra uns pratos bonitos, né? Saladeira. E o sabor, né? Você precisa mudar o sabor. Outro dia eu fiz, eu sempre coloco nas minhas redes sociais, e eu fiz com a minha filhinha mesmo, né? Que é de 3 aninhos, ela fica ali junto fazendo. Então, a gente pegou as fatias de abacaxi, eu coloquei numa frigideira, polvilhei canela, polvilei gengibre, e aí eu fiz grelhadinho as fatias de abacaxi e fatias de maçã. Então, de repente, é isso que eu tô falando, você não gosta de comer a fruta do jeito que ela é, então coloca sabor, aquece ou esfria, coloca outras especiarias, mais fibras, e aí você vai mudando a textura, né, e a apresentação desse alimento. Então, não fica, quando a gente fala fruta e verdura, não fica engessado no pensamento que é do jeito que você está vendo na feira, do jeito que você está vendo no mercado. Você pode inovar fazendo outras coisas. Então, e tem aí, que abrir, a palavra-chave é criatividade, então, né? Exatamente. E nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de uma rotina e de sono adequados. E sobre esse assunto, então, eu converso hoje com a doutora Nancy Gasparini, especialista em ginecologia e obstetrícia e CEO da Mega Imagem, e com a Mariana Imbeloni, que é nutricionista. Doutora Nancy, gostaria de falar com a senhora um pouquinho sobre essa questão do sono. A gente já falou de alimentos que são vilões, os alimentos do bem, e agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância do sono. Se a gente não tiver um sono adequado e uma rotina estabelecida, é possível ter um corpo saudável? Gente, essa pergunta na pandemia é fundamental, porque o que o pessoal bacalhou nessa pandemia, tá assistindo Netflix até tarde e acordando assim, meio-dia, 1 hora da tarde, isso acaba com você. Então, aumenta muito o risco de doenças, porque a imunidade cai, e o câncer ele é relacionado à imunidade.
e além de atrapalhar a memória, né, então você tem que dormir de 7 a 9 horas por noite, de acordo com o seu corpo, porque tem um fator genético envolvido nas horas de descanso, mas é importantíssimo você manter, porque mantém a imunidade. Tem um trabalho que, se você vacina e não tem um sono adequado, aquela vacina corre o risco de não funcionar. Então, você precisa, assim, além da parte cognitiva, de memória, é importante, mas aumenta o risco de várias doenças. O próprio sono, a doutora pode comentar, assim, à noite, se você não dorme direito, você tem um desbalanço entre hormônios que você pode depois diminuir o hormônio da saciedade, pode aumentar o hormônio que aumenta a vontade de comer besteira. Então, é tudo de ruim você não dormir direito, muito ruim. Mari, tem algum alimento específico que nos ajuda a dormir bem? Sim, justamente tem a ver com essa questão hormonal que a doutora falou, que é aqueles que contêm melatonina, aqueles que contêm triptofano, magnésio, ômega 3. Então, a gente pode investir aí no período da noite, vai anoitecendo aí, entardecendo, investe na aveia, na linhaça, na chia, nas nozes, até mesmo no iogurte desnatado também, tá? Você pode consumir junto com o iogurte para você poder dormir mais tranquilo, porque isso daí vai ajudar no seu hormônio do sono, porque quando você vai entardecendo, a melatonina, ela vai aumentando e o cortisol tem que diminuir. Quando você não dorme direito, isso fica inverso. Então, você fica totalmente inflamado, e inflamada abre porta para a doença, tá bom? Então, investir nisso. Cereja também é muito bom, tá, gente? A fruta cereja também é boa, mas não consumir bem antes de dormir, consumir um pouquinho antes. Esses outros que eu falei, pode consumir um pouco antes de dormir, sim. Então, as dicas que a gente teve hoje, uma alimentação saudável, alimentos que evitam o câncer, alimentos que podem acelerar o processo do câncer. Então, eu acho que o recado que a gente tem para dar para todo mundo hoje é que está na nossa mão comer bem e ser saudável, né? Doutora Nancy, Mariana, muito obrigada pela participação de vocês, sucesso! Obrigada, eu que agradeço.